Essa é a história de Lino, um boneco de palito simples, mas com um problema muito comum. Ele tinha medo de tentar, medo de errar, medo do que os outros iam pensar, medo de sair do lugar. E talvez você se reconheça um pouco nele. Neste vídeo, vamos acompanhar a jornada de Lino e entender por que o medo de tentar paralisa tanta gente. Vamos traduzir conceitos da psicologia, da neurociência e até da filosofia. Tudo em cenas divertidas, visuais e fáceis de entender. Pronto. Para essa viagem, Lino está parado diante de uma parede com uma porta escrita Oportunidade. Ele se aproxima, mas não entra. Lino sempre sonhou em aprender a dançar, mas no dia da primeira aula, ele deu meia volta. E se eu passar vergonha? Pensou. Aqui entra o primeiro conceito, a voz interna crítica. Todos temos um narrador interno que tenta nos proteger, mas às vezes ele exagera. Imagine que dentro do cérebro do Lino mora um mini Lino, que vive com um megafone dizendo, melhor não, vai dar ruim. Esse é o cérebro reptiliano, o mais antigo, focado apenas em sobrevivência. Para esse mini Lino, tentar algo novo é perigoso, porque é incerto, e o cérebro odeia a incerteza. O medo de tentar nasce da tentativa do nosso cérebro de nos manter seguros, mesmo que isso nos mantenha parados. Lino em sua casa, cercado por caixas com etiquetas. E se eu falhar? E se rirem de mim? E se não der certo? Toda vez que Lino pensa em tentar algo novo, ele abre uma dessas caixas mentais. Cada uma contém um medo disfarçado de pergunta. Essas perguntas formam um padrão chamado de procrastinação emocional. Não é preguiça, é proteção emocional. E aí entra outro personagem, o professor ESE, um bonequinho de óculos que só sabe fazer perguntas negativas. Ele aparece em qualquer situação nova para Lino. Professor S, e se você for o pior da sala? E se ninguém gostar de você? E se você tropeçar no meio da dança? O cérebro do Lino acredita que, se ele pensar em todas as possibilidades ruins, vai estar mais preparado. Mas isso só o deixa travado. O excesso de "e se" paralisa mais do que protege. Pensar demais pode ser só uma forma inteligente de fugir do medo. Lino tenta andar de skate, ele cai, e todo mundo ri, ou pelo menos ele acha que estão rindo. Um dia Lino resolveu tentar, mas deu errado, e isso confirmou tudo o que o professor esse dizia. Ele se trancou por dias no armário da vergonha. Mas aparece outro personagem, a bonequinha Cora, amiga de Lino, que também já caiu. Ela mostra para ele um álbum com fotos de suas quedas e vitórias. Cora, sabe o que acontece depois de cair? A gente levanta e aprende, e depois cai de novo, e aprende de novo. Esse é o conceito da mentalidade de crescimento. Pessoas que enxergam o erro como parte do caminho, aprendem mais, erram menos no futuro e vivem melhor. Lino começa a entender que errar não é o fim. É o começo da próxima tentativa, com mais informação. O fracasso não é um ponto final. É uma vírgula no caminho do aprendizado. Lino encontra um painel com vários botões. Um deles pisca. Tentar. Mas ele não vê. Só vê o botão desistir. Lino foi condicionado a só ver o botão da desistência. Mas esse botão não é o único. Ele só parece maior porque foi apertado tantas vezes. Esse é o conceito do viés de negatividade. O cérebro humano dá mais atenção a perigos do que a possibilidades. Mas existe uma forma de treinar o cérebro. Exposição progressiva. É como ensinar o Lino a apertar o botão tentar em coisas pequenas. Dizer bom dia para alguém novo. Experimentar um novo sabor de sorvete. Dar um passo de dança sozinho no quarto. Quanto mais Lino tenta, mais esse botão brilha. A coragem não vem antes da ação. Ela nasce depois de pequenos atos de tentativa. Lino sobe no palco nervoso. O professor ES aparece, gigante. Cora também está ali, segurando sua mão. O botão tentar brilha. Lino respira. Dá um passo, depois outro, e começa a dançar. Lino ainda sente medo, mas agora ele sabe que tentar é mais importante que acertar de primeira. No fundo, a grande virada de Lino foi entender que tentar não é sobre sucesso, é sobre se permitir viver,
a plateia some, as luzes apagam. Fica só ele, dançando com ele mesmo. E pela primeira vez, ele sente leveza. Quando tentamos, mesmo com medo, nos tornamos mais livres. O medo continua lá, mas a coragem decide o próximo passo. Talvez você seja como Lino, cheio de sonhos guardados atrás de portas que nunca abriu. Mas e se você tentasse, mesmo tremendo, mesmo tropeçando? O medo de tentar é só um sinal de que algo importante está na frente. E ninguém aprende a voar com os 2 pés no chão. Então, da próxima vez que ouvir aquela voz dizendo melhor não, lembre-se do Lino e aperte o botão tentar, porque toda grande mudança começa com um boneco de palito, dando um passo.